Bom, pessoal, nesse domingo eu quero trazer não somente uma empresa, como eu costumo fazer, mas sim 5. Na verdade, 6 empresas que eu tenho do setor financeiro e que estão dentro da minha carteira. E aí que eu já começo esse vídeo, então, trazendo, na verdade, né, a resposta que vocês sempre me pedem. Bea, eu posso ter mais de uma ação do mesmo setor dentro da minha carteira? Gente, é claro que pode, mas isso precisa ser feito de maneira inteligente ou, enfim, de uma maneira muito bem pensada, de maneira que essas empresas, elas se complementem entre si para entregar o que você está buscando na bolsa de valores. Se é crescimento, se é dividendos, ou se você quer um pouco dos dois, enfim. E hoje, então, eu quero trazer quais são essas empresas, mas não para fazer uma análise fundamentalista em si, analisar indicador, nada disso. Na verdade, é muito mais para trazer a parte qualitativa de cada uma, entendendo que todas que eu vou trazer aqui têm seus prós e têm seus contras, assim como qualquer outra empresa da Bolsa de Valores, mas também para mostrar para vocês o como eu trago isso para a minha filosofia de investimentos, principalmente pensando para o longo prazo e também trazendo um pouquinho da parte da carteira que acaba focando um pouquinho mais em dividendos, porque a minha carteira não é só de dividendos, né? Enfim, gente, me acompanhe até o final do vídeo, se inscrevam no canal se vocês chegaram agora por aqui, deixem o like para eu entender que esse conteúdo está sendo relevante para vocês. E também, gente, coloquem aqui nos comentários quais empresas do setor financeiro que vocês têm, as empresas que eu for falando aqui no vídeo, se vocês têm na carteira, enfim, vão me contando aí nos comentários. Gente, eu quero começar falando que quando eu olho para minha carteira como um todo, considerando tanto os investimentos lá fora como os investimentos aqui, o setor financeiro, ele tem um peso de aproximadamente 31-32% dentro da minha carteira, considerando essas 6 ações que eu vou trazer para vocês hoje. Eu quero começar falando sobre as que talvez sejam um pouco mais palatáveis ou fáceis, não de entender, porque eu sei que todo mundo vai entender, vocês são tudo inteligente, enfim. Mas a questão é que, geralmente, quando a gente fala do setor financeiro, a primeira coisa que a gente pensa é banco, né? Pois bem, quero começar falando então sobre os bancos. Eu quero começar falando sobre o Banco ABC, porque ele é um banco que muitas pessoas, elas talvez não gostam tanto assim, porque ele é um banco muito mais pensado para a pessoa jurídica, porque ele atende grandes e médias empresas. O seu maior controlador é do Oriente Médio, mas ele é um banco que está aqui no Brasil, ele tem que seguir as regras e legislações daqui, mas de qualquer maneira, ele foi um banco que eu coloquei na minha carteira pensando, olha, ele é um banco diferente dos outros que até então eu já tinha na carteira. Então eu começo a diversificar os bancos dentro da minha carteira pensando justamente nessa base de clientes. E é claro que outra coisa que acabou me atraindo bastante no Banco ABC foi justamente o seu dividend yield. Então, claro que nesse momento de pandemia, todos esses dividendos, eles vão aparecer um pouco mais magrinhos, porque a maioria das empresas acabaram empurrando esses dividendos mais lá para o final do ano. Quando a gente fala de bancos, então, eles não vão poder distribuir mais do que o estatuto permite, por normas da CVM, né, durante esse período de pandemia. Mas enfim, quando a gente fala do Banco ABC, o seu dividend yield, ele está em torno de 4,7%. Porém, quando a gente olha aí os últimos 3, 4, 5 anos, esse dividend yield costumava estar sempre acima de 6%, o que eu considero um valor legal para ter na parte da carteira pensando nos dividendos. Ainda dentro dos bancos e também pensando em dividendos, eu tenho o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele é um banco diferente, por exemplo, do Banco ABC e também é um pouco diferente dos outros bancos que a gente conhece, como Santander, Bradesco e tudo mais. Primeiro ponto, que ele tem o dedo do governo, ele tem a sua economia mista, né? E também ele tem uma carteira de clientes um pouquinho diferente, tá? É claro que quando a gente fala de Safra, Santander e os outros bancos, eles também desenvolvem crédito para o agro, mas quando a gente fala do Banco do Brasil, ele está muito mais estruturado nesse sentido, ele ainda consegue ter a maior fatia do mercado pensando nesse crédito para o agro, então eu começo a ter uma diversificação de produtos além da base de clientes. Quando a gente fala dos dividendos, ele está com um dividend yield hoje de 5,5% aproximadamente, nos últimos anos ele tem melhorado bastante isso, teve anos que ele entregou 7%, 6%, então ele tem seguido aí numa faixa legal para esse cantinho aí pensando em dividendos. E o último banco, e que na verdade eu invisto na holding, né, do banco, é a própria Itaúsa, né? A Itaúsa é a holding, porém a maior parte da carteira dela é justamente composta por
Itaú. Itaú é um dos maiores bancos que a gente tem aqui no Brasil. Ele trabalha tanto com a pessoa física, tanto com a pessoa jurídica. Ele é bem diversificado na sua estrutura de produtos e de clientes. Mas ainda assim, pensando nesses 3 bancos que eu tenho hoje na carteira, os 3 são diferentes dos outros e eu acho que eles acabam se complementando. Às vezes, quando a gente olha nesse período de pandemia, principalmente, nós vimos que os bancos tipo Santander, Bradesco, Itaú, eles acabaram sofrendo um pouquinho mais do que o próprio Banco do Brasil. Ele tem essa parte do agro que conseguiu segurar um pouco as pontas, tanto que quando a gente vai olhar os principais indicadores, os múltiplos, hoje o Banco do Brasil ele tem múltiplos muito próximos ou até maiores do que os dos bancos privados. Enfim, gente, esses são os 3 bancos que eu tenho na carteira. Os 3 são diferentes entre si e eu acho que os 3 se complementam. Agora, saindo de bancos, vamos para B3, porque B3 é a nossa bolsa de valores. Quando eu coloquei ela na carteira, e não tem muito tempo, tá, gente? Acho que foi meio que lá no início do canal, isso deve ter aí quase 2 anos, pelo menos. Quando eu coloquei ela na carteira, eu justifiquei que ela estava buscando crescer, criar novos produtos, mudar algumas regrinhas para tentar trazer mais pessoas para a bolsa de valores e que o nosso mercado era e ainda é muito pequeno, a gente tem muito espaço para ganhar e a B3, consequentemente, tendo um mercado sendo mais fomentado, então ela também consegue aumentar o seu lucro. Tanto que em pandemia a gente viu claramente isso acontecendo. Em momento de pandemia, de crise, muitas empresas indo mal e a B3 simplesmente lá na frente disparando, aumentando muito o seu lucro, porque muitas pessoas entraram na bolsa de valores. Agora, ainda sobre B3, ela não é uma exímia pagadora de dividendos, porém, quando eu coloquei ela na carteira, e eu acho que só nessa minha explicação vocês já pegaram, eu realmente estou pensando no crescimento dela. Eu acho que ela ainda tem muito para crescer, eu acho que as ações elas podem ir junto. É claro que isso é pensando no longo prazo, porque não é tão fácil assim você mudar a chave, principalmente da educação financeira que a gente tem aqui no país, mas ainda assim eu considero que o ritmo que a gente está hoje já é muito mais acelerado do que o que eu via há 3, 4, 5 anos atrás, por exemplo. Então eu sigo tendo ela na carteira. Eu sei que muitos consideram, por exemplo, o múltiplo dela muito caro, 34 vezes aproximadamente hoje, mas ainda assim eu penso que ela é uma empresa de crescimento, então ela segue na minha carteira. E aí, gente, saindo de B3, eu tenho uma outra empresa que, na verdade, não sei se ela foi um erro, não, é óbvio que foi um erro, né, gente? Por quê? Eu tenho IRB na carteira e ela era uma posição relativamente recente e no que eu comecei a montar minha posição nela, então veio todos aqueles escândalos, aqueles episódios daquela novela mexicana que ainda tá rolando algumas coisas e tudo mais. Então nem deu tempo de eu montar a posição que eu queria. E eu não sei se isso foi sorte ou não, porque no fim das contas ela acabou se desvalorizando bastante, ficou com menos de 1% da minha carteira. Eu coloquei o pé no freio na questão dos aportes, porque eu já não sabia e ainda não tenho certeza do que pode virar a empresa. E por mais que ela vire realmente, que ela consiga se recuperar, que ela volte a entregar bons resultados, ainda assim eu não acredito que ela vai ser a mesma IRB de antes, com aquelas margens gigantescas, com aqueles retornos, né, bem díspares dos seus pares dentro do mesmo setor de seguros e resseguros, né? De qualquer maneira, ela é uma posição que é muito pequena na minha carteira, acabei não fazendo novos aportes, ela pode sim, talvez no longo prazo, voltar aos trilhos e tudo mais, só que o que eu penso? O capital que eu acabei alocando nela, talvez na hora errada, é um capital que talvez poderia estar sendo aproveitado melhor em algum outro ativo. Mas tudo bem, a gente não consegue acertar o tempo todo, e mesmo que ela dê certo lá na frente, se você tá certo na hora errada, ainda assim você está errado, e que, enfim, eu espero realmente que ela consiga tomar o rumo, senão simplesmente esse pedacinho muito pequenininho que ela tem na minha carteira, eu vou avaliando aí de perto, se eu ver que, olha, realmente não tem mais jeito, saca fora, sem problemas, a gente olha para outros investimentos e tudo mais, e enfim, ainda bem que era uma posição pequenininha. Agora, gente, por último, mas não menos importante, e aí é uma empresa que na verdade não está listada na nossa bolsa de valores aqui no Brasil, e sim, na verdade, lá nos Estados Unidos, que é a própria XP. Então, a XP Inc., ela é do segmento de corretoras. Então vocês estão entendendo que dentro da minha carteira eu tenho a parte de seguros ou resseguros, a parte de bancos, a parte de bolsa de valores, a parte de corretoras. Então dentro do mesmo setor eu consigo estar bem diversificada, entendendo que se
Por exemplo, os bancos começarem a deixar a desejar e talvez as corretoras começarem a ir bem, então tem uma corretora ali segurando as pontas, ou a própria B3 segurando as pontas. Ah não, se talvez der uma mornada nessa questão de investimento em bolsa e tudo mais, e os bancos voltarem a entregar os resultados, então eu tenho os bancos que podem puxar aquele lado da minha carteira. Então quando eu penso em colocar empresas do mesmo setor dentro da minha carteira, eu penso dessa maneira, como uma pode complementar a outra e como eu posso ainda assim estar diversificado tendo empresas do mesmo setor dentro da mesma carteira. E esse é um ponto que eu considero muito importante. Eu fiz isso com o setor de varejo, por exemplo, colocando empresas do varejo, mas que trabalham com produtos e clientes diferentes. Eu fiz isso com o setor de energia, pegando empresas que trabalham com tipos de energias diferentes e também com localidades diferentes. Tudo isso é muito importante a gente analisar quando vai montar uma carteira. E por mais que eu tenha entregue aí para vocês alguns indicadores, eu queria realmente nesse vídeo de hoje trazer um pouco desse meu racional e de como é possível a gente pensar assim em um único setor, mas olhar para os segmentos e entender como um pode complementar o outro. Um ponto que eu quero muito frisar nesse final do vídeo, gente, é que eu trago essas ações, mas eu trago principalmente as explicações para vocês entenderem o racional e não simplesmente sair copiando. Sabe por quê? Porque o risco que a Bea pode correr aqui é bem diferente do risco que você pode correr. Às vezes eu invisto em empresas que você não gosta do negócio. Tem gente que não investe, por exemplo, em Forjas Taurus porque não gosta de arma. Tem gente que não investe no Ambev porque não bebe. Então, tudo que você coloca na sua carteira tem que ser de acordo com a sua linha de raciocínio, com a sua filosofia de investimentos e não porque ciclano ou beltrano investiu, porque cada um tem uma condição de vida diferente e aceita riscos diferentes também, beleza? Bom, pessoal, podem tecer aí seus comentários, me contem quais são as empresas do setor financeiro que vocês têm em carteira e me falem aqui se faz sentido trazer talvez um pouquinho mais desse racional para outros setores. Enfim, escrevam tudo aqui, eu vou conversando com vocês depois nos comentários e eu encerro esse vídeo por aqui então. Um beijo no coração de todo mundo e até o próximo!